Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui depois de muito tempo. Você está no canal da Igreja AME, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui com duas convidadas extremamente especiais, são da nossa casa. Nós estamos aqui para falar sobre o Setembro Amarelo, mês de conscientização da saúde mental. E nós estamos recebendo aqui a doutora Silvia, ela que é psiquiatra especialista em infância e adolescência. Eu soube que só existem 60 no país. Se você é uma delas, olha só que incrível. Que honra nós termos você aqui. A Rosalia, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. E hoje nós estamos aqui para falar com você, para termos uma conversa muito bacana e esclarecedora sobre a saúde mental da criança e do adolescente. E eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa hoje conosco. Doutora Silvia, eu vou começar com uma pergunta que eu acredito que é o maior tabu hoje na nossa sociedade, que é: criança e adolescente tem transtorno mental? Tem depressão? Tem ansiedade? Porque muitos pais, muitos adultos não acreditam que uma criança pode já ter sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Eu queria iniciar com a gente esclarecendo sobre esse assunto, que eu acho que é o pontapé inicial para nossa conversa. Então, esse é o nosso principal desafio, acho que na psiquiatria da infância e adolescência, é a gente poder sensibilizar os pais de que sim, crianças e adolescentes podem ter depressão e ansiedade. Inclusive, a ansiedade, ela tem uma prevalência de 10 a 20% das crianças e adolescentes, considerando todos os transtornos de ansiedade, transtorno do pânico, transtorno da ansiedade generalizada, fobias específicas. Então, quando a gente junta todas elas, a prevalência é muito alta. Pensa, 20% das crianças podem ter um transtorno de ansiedade. E a depressão, mais ou menos 10% das crianças e adolescentes têm. Então, só que assim, o pai e a mãe, eles tendem a normalizar os sintomas. Como a criança já não passa de um dia para o outro para um transtorno de ansiedade ou depressão, os sintomas eles vão sendo gradativos, assim, sutis. A mãe e o pai vão pensando, isso é uma fase, isso é do crescimento. Mas não, gente, isso pode ser, inclusive pode ser bem grave. Então, a gente precisa também sensibilizar e esclarecer. E eu acho que esse espaço é muito importante para isso, né, pra gente poder alertar as famílias que muitas vezes esse sofrimento ele não é qualquer coisa, não é uma coisa que a criança possa ter gerência sobre o que ela sente. É uma doença e assim como qualquer outra doença pode ser grave. Sim. E nós que somos os pais, somos os responsáveis por perceber e ter alguma atitude, né? No consultório de vocês, o que mais chega de demanda? Eu atendo um público mais de infância e adolescência, ali até os 18 anos. Então, para mim, os transtornos de ansiedade, eles são a maioria dos pacientes, até pela própria prevalência da doença. Então, isso é uma questão bem importante, porque, assim, quase todas as doenças na infância e adolescência, elas podem cursar com irritabilidade. Então, muitas vezes, o que o pai e a mãe vê é muito similar em quase tudo, que a criança fica muito irritável, reativa, opositora, e aí às vezes isso pode ser uma depressão, pode ser ansiedade, pode ser outra doença, inclusive. Então pro pai e pra mãe isso serve de alerta, assim. A criança ser irritável por um período, ok, mas se isso é persistente, se ela começa a ter dificuldade de socializar, de ficar com a família, de buscar os amigos, de desempenho escolar, isso pode ser um transtorno de ansiedade, assim como pode ser outra doença, mas precisa de uma avaliação. Sim. Quando a doutora fala sobre sintoma persistente, o pai e a mãe têm que perceber que não é uma birra da criança, não é uma birra do adolescente que ele está fazendo. O que seria persistente? Quanto tempo? Quais são esses principais sintomas, principais sinais que os pais que estão em casa agora nos assistindo podem perceber nos filhos e perceber que isso é persistente, que isso é sintomático?
Eu vejo que a primeira coisa que precisa é, quanto mais diálogo tem no ambiente familiar, mais fácil de tu perceber que as falas, né, daquela criança, daquele adolescente, estão de desacordo do próprio ambiente ali, né? Eu tenho uma demanda muito grande para avaliação, né, que é por causa do desempenho escolar, acha que é algum transtorno, algo mais relacionado à escola, né? Ou alguma dificuldade de aprendizagem. Quando a gente vai acompanhar, né, fazer a avaliação ali, é muito alguma mudança, algo que aconteceu ali, né, na rotina daquela criança que tem afetado o desempenho escolar, mas que não tem relação com algum transtorno, né? E aí a gente vai ver, é uma mudança que vem há pouco tempo, não é tanto tempo assim, essa mudança, mas que às vezes os pais percebem como algo, como a doutora falou, né, uma birra. O adolescente é mais difícil, porque aí os pais tendem a associar que isso é da adolescência, né? E claro, o adolescente ele tem, né, essa fase de desenvolvimento é diferente, ele tem um afastamento um pouco dos pais por uma questão da fase ali, mas o isolamento que a gente acha que às vezes ouve muito, né? Faz parte do adolescente, agora ele só quer ficar no quarto. Mas chamar esse adolescente para convivência familiar, chamar essa criança para convivência familiar, e aí você vai percebendo as falas, né? O que eu vejo muito também é invalidar as falas e os sentimentos dessa criança, desse adolescente, né? Então, que é quando a gente fala, naturaliza demais, isso faz parte da adolescência, isso, é assim mesmo, e não, né? Ou quando a criança fala, ou, enfim, traz alguma fala, e aí a gente tende para de besteira. Isso são termos que é de invalidar. Eu percebo que é muito comum os pais tomarem alguma atitude quando o desempenho escolar é afetado. Quando o desempenho escolar é afetado, aí eles pensam em tomar alguma atitude. Mas na maioria das vezes eu penso... Eu vejo, na verdade, que a maioria quer cortar alguma coisa. Por exemplo, o desempenho escolar baixou, então vou tirar do futebol, vou cortar o videogame, não vai mais sair com as amigas, não vai sair mais com os amigos, como uma forma de conter esse como se fosse uma falta de estudo. E muitas vezes esse adolescente, essa criança está passando por sintomas, né? Está passando por dificuldade mesmo, e os pais precisam estar muito atentos para não seguir a manada e fazer o que todo mundo faz, que é simplesmente ficar cortando lazer da criança como um meio de fazer com que ela estude mais e assim ela se desenvolva melhor nos estudos, e não se atentar para que pode ser algo mais, como eu posso chamar, mais sério, né? Mas eu acho isso super importante o que tu falou. Assim, pode ser, vamos supor que esse desempenho escolar caia porque ela tá num episódio depressivo, por exemplo. Porque a cognição da criança, ela não consegue ficar normal, ou ela não consegue usar toda a capacidade cognitiva por causa a memória, tudo tá isso fica prejudicado. E aí, o que acontece na depressão? Um dos fatores de proteção mais importantes é o convívio social. Então, tu vai lá, meu filho tá indo mal na escola, eu vou tirar ele do futebol. Pode ser a única coisa que ainda estava mantendo ele bem ou minimamente funcional. E aí tu tira o que era mais importante. Então, assim, eu sempre falo pros pais, assim, que na verdade a gente tem que promover isso, assim, vai no futebol, tem mais alguma coisa que tu gosta de fazer? Vamos incentivar essas coisas. E os amigos, chama as pessoas pra tua casa, né? Não deixa ele sozinho, isolado. Porque quando a gente pensa na adolescência, por exemplo, o que é o saudável? A gente dividir o tempo mais ou menos em 3, um tempo com a família, um tempo sozinho e um tempo com os amigos. Isso tem que estar em equilíbrio. Se tá muito tempo sozinho, é um problema. Se tá todo o tempo com os amigos, é um problema. Se tá todo o tempo com a família, também é um problema. O ideal é que essas coisas estejam equilibradas. Uau, que perfeito! Isso é extremamente prático para os pais que estão nos ouvindo agora, de pensar que a solução não é retirar essa criança daquilo que ela gosta de fazer.
E o quão importante é que ela tenha esse tempo também com a família, né? Porque esse tempo com a família, muitas vezes, ele também é negligenciado. Aquela história de tá perto, mas não tá junto, sabe? Eles podem estar no mesmo ambiente, na mesma casa. É o tempo da família, mas pô, não tá junto. Porque não existe um diálogo, não existe uma conexão. E aí, como perceber sintomas? Como perceber que algo não está bem com essa criança, com esse adolescente, se não há um nível saudável de conexão com ele, com ela? Se tu não conhecer o teu filho. Exato. Se você não conhecer ele, gente, ninguém vai substituir pai e mãe. Você tem que conhecer o seu filho, você tem que investir nesse tempo com ele. E assim, eu digo de tempo, gente, a minha crítica principal, assim, e que os estudos mostram é que o tempo de tela da criança é proporcional ao tempo de tela dos pais. Então, o maior fator de risco é esse. Uau. O tempo que tu tá lá no teu celular é o tempo que teu filho vai estar. Então, assim, a minha crítica em geral para famílias, tá? E é um desafio que eu faço. Gente, eu quero 15 minutos sem celular. Só vocês, sem nada. Vocês vão fazer, ou vão jogar um jogo, que eu chamo caixa da família. Vocês vão pegar um jogo, vão jogar, vão conversar, vão fazer alguma coisa juntos. E tu sabe que as crianças chegam e me dizem, Silvia, ele não fez o nosso combinado. Olha só. Sim. Porque assim, gente, o celular tá tirando a nossa conexão com os filhos, mas com tudo. Né? E o tempo que teu filho fica no celular, não é o tempo do celular o problema, mas o que ele deixa de fazer. O que ele deixa de interagir com as outras pessoas, sabe? São habilidades que ele vai perdendo. Habilidade social é que nem um músculo. Se tu não for lá e exercitar, tu vai perder. E eu acho que a gente nunca teve uma geração com tanto transtorno de ansiedade generalizada e com tanta fobia social. E eu tenho muita certeza que isso vem da tecnologia. Porque, querendo ou não, é confortável ficar... gente, eu falo por mim mesma. Eu sou uma pessoa mais introvertida, mais tímida, e eu preciso me policiar para ir em um ambiente que tenha mais pessoas que eu não conheço, não pegar o celular. Que vergonha aqui, ó, confessando pecados. Não pegar o celular e ficar ali na tela mexendo para não precisar socializar com quem eu não conheço, com quem eu não tenho uma afinidade. E eu que sou uma adulta consciente, uma pastora líder, né? Que, poxa, eu preciso ter esse posicionamento de estar aberta a conversar com as pessoas. Uma criança, uma adolescente não vai ter isso. E quando o pai e a mãe são espelhos desse tempo constante no celular, além de perder esse tempo de conexão com os filhos, porque, poxa, né, todo mundo trabalha, estuda, tem os compromissos, né, da igreja, tem os compromissos, o casal entre si. E como você falou, tudo precisa estar em harmonia, né? E se a gente não presta atenção em como a gente gasta o nosso tempo e como a gente cria essa conexão com os filhos, lá no futuro, quando eles decidem sair de casa, lá no futuro, quando eles decidem ter um namoro extremamente precoce, a maioria culpabiliza a criança, culpabiliza o filho, a filha, né? E não olha para si e percebe, poxa, eu falhei. Eu falhei no meu nível de conexão, eu falhei no meu nível de entrega, eu falhei no meu tempo de qualidade com meu filho, eu falhei no tempo de qualidade com a minha filha, em como eu construí algo sólido de relacionamento com ela. Mas, gente, voltando, adolescente, eu acredito que é um pouco mais fácil a gente perceber sintomas e sinais. Mas para criança, além desse desenvolvimento na escola, esse prejuízo na escola que vai sendo percebido, o que pode ser percebido em casa, tanto criança quanto adolescente, que é sintoma persistente que os pais precisam ficar atentos de uma forma bem prática. O que a gente pode falar para o pessoal que está nos assistindo? Então, quais são os critérios diagnósticos? Por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, ele tem que ter um padrão persistente de no mínimo 6 meses. Não é para todas as crianças que a gente espera 6 meses de sofrimento para a gente tratar, né? Sim. Quando é uma coisa mais grave.
Mas, teoricamente, o critério diagnóstico é pelo menos 6 meses de preocupações excessivas, de sintomas muito mais físicos. Criança, gente, eles têm muito mais dificuldade de perceber pensamento de preocupação. Sim. Eles não têm essa habilidade. Então, eles demonstram muito com alterações físicas. Dor de barriga. Por exemplo, amanhã vai ter uma prova na escola. Dor de barriga, dor de cabeça, mal-estar, tontura. Isso eu não quero ir pra aula amanhã. Né? Não, típico, né? Típico, a criança não dorme. Sim. Então, esses sintomas físicos é uma coisa que é muito mais frequente na infância, adolescência. Faz todo sentido. E o adolescente, ele consegue já perceber pensamento de preocupação. Mas pelo menos 6 meses aí pra ter o critério diagnóstico, a não ser que seja um caso mais grave, que a gente não vai esperar, já vai tratar antes. Sim. E depressão, eu acho que a principal coisa que você tem que perceber no teu filho é a mudança de comportamento. Porque cada depressão é única. Não é toda criança que tem tristeza, gente. Isso, assim, digamos que é pouco, tá? Uhum. Então, assim, o sintoma tristeza não é frequente na infância. Mas tu vê que ela parou de brincar, ela tá mais parada, o sono piorou. Irritabilidade, Quer ficar mais sozinha, não tem mais tanto interesse social. Então, assim, a mudança de comportamento é o que você mais tem que ligar a chave de que alguma coisa tá errada. E na depressão é pelo menos 2 semanas. Que persistentemente, a maior parte do dia, da semana e o maior tempo do dia, a criança tá diferente do normal dela. Por isso que é tão importante você conhecer o teu filho. Porque se você não conhecer, vai passar batido. E é o que a gente pega no consultório. Às vezes é 3, 6, 1 ano de doença. Uma coisa é tu tratar uma criança que tá há 1 mês deprimida. Outra coisa completamente diferente é tu pegar ela na adolescência. Sim. Que ela já veio numa vida toda com sintoma. E pensa, uma criança deprimida, ela não consegue se desenvolver da mesma forma. Cognitivamente também, mas socialmente. Então ela vai juntando prejuízos. E aí quando tu chega na adolescência, gente, ela já tem uma bagagem de prejuízos. Que aí tratar aquilo, inclusive em relação ao fármaco, a resposta ao remédio é muito pior. Tu trata, tu troca remédio e a coisa não vai. E outra também, como a depressão ela é uma junção de ambiente e genética, tem um componente genético que a gente não consegue mudar. Mas muitas vezes o ambiente, ele promove a persistência disso. Sim. Então, assim, eu chamo os pais e a gente vai juntos percebendo o que não tá legal naquela família. Só que aí todo mundo tem que mudar. Não é só a criança. Sim. E aí que a gente encontra maior desafio. Sim. Do que eu percebo, assim, a criança, ela responde terapeuticamente muito rápido, né? Na psicoterapia, assim, ela tem uma resposta rápida. Eu percebo, assim, que a resposta, a gente consegue ter um desenvolvimento mais rápido da terapia quando tem a participação dos pais. Isso é muito claro, né? Porque, como a doutora falou, a gente precisa mudar esse ambiente, né? Então, o que está acontecendo ali, de ter mais tempo de presença, mudar algumas situações ali que estão favorecendo esse adoecimento, né? E, às vezes, a indicação é os pais ir para terapia, o que é bem difícil, a gente, né? Porque é uma situação de os pais reconhecer que eles estão, né, tem uma dificuldade, que eles precisam, que eles de alguma forma, infelizmente, têm uma contribuição nesse adoecimento. E não quero dizer que eles são pais ruins ou, né, não é nesse sentido. A gente sabe que, enquanto pais, eles fazem o melhor que eles podem com os recursos que eles têm. Mas, às vezes, esses recursos não estão sendo suficientes para aquela criança. Então, os pais buscar terapia também, buscar auxílio profissional para saber como administrar ou mudar algumas situações que, às vezes, é só na terapia. E nos casos, assim, eu vejo que quanto mais os pais reconhecem isso e a família, né, busca auxílio profissional ali para mudar, a gente vê, assim, uma resposta muito mais rápida. Quando, claro, né, quando é algo que, quanto mais crônico, mais demora, né, pra gente conseguir ver um resultado. Mas se os pais, assim, se a gente não tem a colaboração, a participação dos pais, é sempre mais difícil, assim. E aí a gente precisa lembrar que essa criança vai continuar sofrendo, esse adolescente vai continuar sofrendo, e eles estão em processo de construção de personalidade, né? E aí,
uma hora eles vão ser adultos, né? Vão chegar na fase adulta. E como que vai ser? Será que a gente não poderia ter prevenido ali, resolvido, né, esse sofrimento? Claro, a gente vai ter, né, criança e adolescente, ele precisa aprender a lidar com isso também, né? Vai ter frustração, eles vão ter essas questões. Mas quanto mais saudável eles estão, mais fácil de tu lidar com as circunstâncias que a vida vai trazer e assim, imagina uma criança desenvolvendo de uma forma não saudável. Na adolescência, né, eles já têm essa questão de desbravar o mundo, de querer tirar suas próprias conclusões das coisas, né, e aí o risco para que essa adolescência seja... esse adolescente se coloque em risco, em situações de risco, é muito maior, né? E aí a gente precisa também ter essa noção de que, às vezes, essas situações de risco que o adolescente se coloca, que algumas coisas faz parte do próprio desenvolvimento, mas às vezes faltou recurso lá na infância, para que ele consiga lidar com isso e saber os limites saudáveis de até aqui eu vou, aqui já não me faz bem, porque ele busca por prazer, né? E aí as atividades de risco vão gerar, assim, prazer, mas será que é saudável? O que ele vai buscar de atividade prazerosa? E ele não vai ter recurso para conseguir balizar isso. Escolher. Né? Escolher isso. E eu acho que uma coisa importante, não sei se tu nota isso também no teu consultório, Rosália, mas pro pai e pra mãe, admitir que o filho tem uma doença mental, muitas vezes é uma ferida narcísica, do tipo, então, eu não criei, eu falhei. Sim. E aí um pai chegou e me disse assim, Silvia, eu vim aqui dizer, sim, meu filho tem um problema. E pra mim isso é muito difícil. Então, assim, a gente vê que, gente, é um sofrimento, mas, assim, pai e mãe não nascem sabendo. Eu digo sempre assim, ó, enquanto tu chegar na minha frente, tu não precisa saber nada. Mas a partir do que as coisas que a gente combina, a coisa tem que andar, né? Que aí, sim, é uma responsabilidade dos adultos. A criança não sabe escolher. E esse é um outro ponto também. O pai e a mãe, gente, eu não sei se é por causa... Eu acredito que seja pelo desenvolvimento das crianças hoje ser mais precoce, ter mais habilidade dos colégios melhores, mais habilidade de comunicação, muitas vezes, né, da fala, mas eles tratarem criança como adulto. Do tipo, você é preguiçoso, você tem que estudar, você tem que se ajudar. Só que não percebe, gente, que é uma doença. Tipo, a criança não tem gerência sobre aquilo. Uhum. Então... a gente trata a criança e adolescente como se fosse adulto. Sim. E não são. Sim. E ela não tem nem maturidade neurológica para isso. Entende? Assim, o cérebro ainda está em formação nesse processo. A gente acha que a criança nasceu. Não, tem essa parte mais frontal do nosso cérebro ainda há desenvolvimento, assim, é a última parte do cérebro do nosso encéfalo que desenvolve, né? Então, por isso que a gente vê alguns comportamentos criança, adolescente, que depois no adulto muda, mas é porque a gente está em formação. Esse cérebro em formação, o que ele está aprendendo, né? Então, essa parte mais de controle, de habilidades sociais, de personalidade, de comportamento, de impulsividade, que a gente chama assim, das funções executivas ali. Então, ele não tem uma capacidade de se organizar sozinho, né? Eu sempre dou um exemplo assim, a gente manda o adolescente, vai lá e arruma teu quarto, ele arruma a cama, e a gente fica indignado porque ele não sabe o que é arrumar um quarto. Mas ele não tem ainda, assim, eu preciso ensinar. Olha, vamos fazer junto, né? E aí ele aprende como que é, assim, e também a expectativa que eu tenho em relação àquele adolescente, àquela criança. Vai lá e arruma tua mochila, responsável. Eu já ouvi isso, inclusive, assim. Não, sei lá, 10 ou 11 anos. Não, ele que tem que arrumar a mochila, daí chega na escola sem material, mas assim, ele já tem idade pra saber arrumar sua mochila e se virar, né? Sim. Tá, mas e aí, aprende como? Assim, adivinha como tem que fazer? Né? Então isso é extremamente importante, assim, essa participação nesses detalhes de justamente achar que Deus já sabe, porque em alguns comportamentos ele parece já muito desenvolvido. Sim. Até remédio isso acontece. O adolescente tem 14 anos e a mãe diz, Silvia, mas ele tem 14 anos, ele tem que saber tomar remédio. E aí eu penso, quem tanto gente, eu com 30, quase 31 anos de idade, daqui a 10 dias... Então, vários dias eu tenho que colocar o alarme, né? O alarme, isso com ali. É uma expectativa, é uma expectativa irreal. Aí o que acontece? A criança não toma direito à medicação quando é um caso moderado e grave, tá? Geralmente depressão, assim, e ansiedade a gente só trata medicamentosamente se o caso é moderado ou grave. Leve é só psicoterapia, né? Essa indicação.
Aí Por a isso, mãe... pais, por favor, percebam cedo o que está acontecendo com o seu filho. Porque, querendo ou não, gente, a questão da medicação é um tabu muito grande ainda. Muito grande para adultos, quiçá para crianças e adolescentes, né? Então, se você é aquele pai, aquela mãe, pelo amor de Deus, eu não quero que o meu filho precise de uma medicação, então procure cedo ajuda. Não naturalize uma mudança de comportamento. Busque ajuda profissional, como vocês falaram, o pai e a mãe não nascem sabendo, mas é responsabilidade deles. Sair desse lugar de ego, aonde o meu filho não pode ficar doente, o meu filho não pode ter uma doença, e aceitar o mais rápido possível que talvez essa criança precise de ajuda, como a doutora falou, por questões genéticas, por questões ambientais, fatores de risco, doutora. Pais que tiveram ansiedade e depressão, pais familiares na família ali que tiveram algum transtorno mental, né? Isso já é um fator de risco para a criança, isso precisa ser levado em consideração, né? E a questão do ambiente, né? É extremamente comum a gente receber crianças, até mesmo aqui na igreja, que poxa, a criança tá agressiva, a criança tá batendo nas outras crianças, e a gente chama o pai e mãe, não, o jeitinho dele, não, gente, peraí, né? E a maior parte das vezes a gente vai investigar a família, tem problema nesse casamento, tem problema de relacionamento entre os pais, a criança é sintoma da família, eu sempre falo isso. Eu sou honesta em falar para vocês que eu tomei a decisão de não trabalhar com infância e adolescência, porque eu entendo que a criança ou adolescente, ele recebe tudo aquilo que a gente propõe em terapia com o coração muito aberto, né? E o maior problema é que 50% do tratamento é essa criança receber de coração aberto, mas os outros 50%, acho que até vocês talvez colocariam 80%, 90%, é a adesão dos pais e os pais entenderem que eles muitas vezes são promotores desse mal-estar na criança, né? Uhum. Eu digo que a ansiedade e depressão é como se tu tivesse um copinho. Tu tem um fator de risco genético, a tua mãe, família, às vezes vó, tia, todo mundo toma um remédio para depressão, para ansiedade. O teu copinho já nasceu pela metade. Aí tu vai lá e coloca o que a gente chama de índice de emoção expressa da família, aquela reatividade, briga, irritabilidade, sempre uma confusão em casa, sim, aumenta um pouquinho. Sim. Aí muda de escola, aumenta um pouquinho. Aí às vezes é uma briga com um colega que era a última gota que faltava para a doença se manifestar. Uhum. Então, assim, é bem importante a gente conseguir entender que a casa, gente, é o principal refúgio do teu filho. A casa tem que estar num ambiente adequado, que ele possa falar sobre as emoções dele, quais foram os problemas, inclusive para você conseguir ajudá-lo a ele mesmo resolver os problemas dele, e isso melhora a autoestima. Então, assim, às vezes a gente cobra do adolescente a autoestima, mas o que tu fez durante a vida toda? É só crítica? Porque a gente é muito bom em criticar, né? Tu fez isso aqui errado, tu arrumou teu quarto errado, ao invés de estimular, o que a gente chama de reforço positivo, de tu, ele conseguiu fazer uma coisa só assim, pô, filho, que legal. Aquela velha história, né? Meu filho vai super bem em português e vai mal em matemática. Vamos fazer aula de reforço de matemática. Gente, tá, beleza, precisa ali de uma ajuda em matemática, mas reforça aquilo que ele é bom. Porque o nosso olhar, ele parece que foi treinado para olhar para aquilo que falta e não para as potencialidades. Poxa, o teu filho, ele não vai ser bom em tudo, ele vai ser bom em alguma área. Potencializa essa área. E assim, sabe o que eu digo? Assim, a nossa função de pai e mãe é não atrapalhar.
É não atrapalhar, gente. O teu filho vai ter habilidades. Então reforça as coisas que ele é bom. Isso vai gerar autoestima, isso vai gerar essa sensação de capacidade. Pô, eu consigo resolver as coisas da minha vida. E quando ele chegar na vida adulta, ele vai ter força e bagagem para conseguir enfrentar desafios, ter um novo emprego, sair do país. Porque a gente quer isso dos nossos filhos, só que a gente não faz nada para isso. Só que os pais precisam ser bem resolvidos para isso, né? Para não projetar as suas expectativas no filho. Porque às vezes o filho é muito bom em português, mas poxa, eu como mãe queria, a minha projeção é que ele fosse bom em matemática. Porque eu não era boa em matemática. Porque eu não era boa e quero que ele seja bom nisso. Então, pais bem resolvidos aceitam a criança como ela é e vão olhar para as potencialidades delas, né? E ajudar nas dificuldades também, porque é importante que né, na matemática ele tá com dificuldade, mas conversar e falar qual é a dificuldade, o que você acha, assim, que eu percebo também que é importante a criança participar, o adolescente, o que você acha de um reforço, então, de matemática? E já vem imposto, né? Assim, não, você vai fazer um reforço de matemática porque aí eu já estou validando. Olha como você é ruim, você precisa fazer algo diferente. Porque para ver que tem possibilidade de melhorar aquela dificuldade, o que dá pra gente resolver com essa circunstância? Porque depois chega lá no consultório, adultos que não conseguem lidar com a tolerância ao mal-estar. Então tem uma situação e eu não consigo flexibilizar ali o que eu vou fazer com isso, né? Porque eu não consigo encontrar recursos ou pensar em outras possibilidades, porque isso assim, é ruim, não tenho o que fazer. Tá, o que a gente pode fazer? Talvez não vai chegar num 10, num 8, mas pelo menos para que você aprenda um pouco mais sobre aquilo, porque tem possibilidade de você lidar com suas dificuldades e que também tá tudo bem, você não vai ser bom em tudo, né? Mas é como tu disse, os pais, como que eu vou lidar com a emoção do meu filho se nem eu sei as minhas? Se eu não consigo identificar as minhas, como que eu vou auxiliar meu filho a identificar as emoções dele? O que ele tá sentindo? Algo que eu vejo, assim, que é um exemplo que eu dou é sempre quando a criança cai e a criança chora, o que a gente responde geralmente, né? Ai, não foi nada, não precisa chorar. Tá, mas pra aquela criança foi. Talvez ela chorando por vergonha, ela doeu ali na hora, ela levou um susto, às vezes é o susto que ela tá chorando, mas aí a gente já olha pra criança e fala assim, ah, não foi nada, não precisa chorar. Então engole o choro ali, de uma outra forma, né, e vamos lá, olha pra isso, mas aí eu não sei lidar, né, eu não sei o que eu faço com essa criança que tá chorando, não vamos falar nada, não, tudo bem, faz parte de chorar, o choro é ainda um tabu, né, então assim, eu não sei o que fazer com o choro, e aí eu faço o quê? Tudo bem, e chorar faz parte. Assim, chorar não quer dizer que tá chorando, porque também tá depressivo, né? É uma forma de manifestar essa emoção. E aí, o que essa emoção tá querendo me dizer? O que esse choro tá expressando? E tá tudo bem acolher as nossas emoções, né? Isso é extremamente importante. Rosalia, como isso é comum, né? Porque hoje não se fala mais não engole o choro, pelo menos eu não ouço, né? Mas não precisa chorar, não precisa chorar, não precisa chorar. Né? E poxa, aquela criança às vezes precisa, né? Eu vejo muito isso, como eu na infância ouvi engole o choro e eu não tive essa oportunidade de ser uma criança que podia expressar as minhas emoções, eu me sinto desconfortável com uma criança que pode chorar. Uma criança que os pais validam o choro, né? Eu percebo isso, assim, como as pessoas em volta, muitas vezes que tiveram uma infância engole o choro, sentem um mal-estar quando vem um pai e uma mãe validando o choro de uma criança, abraçando e dizendo, tá bom, filho, pode chorar mesmo, né? Como se fosse, ai não, tá dando manha demais, tá... permissiva, tá, né? Permissiva, né? Apesar de que hoje a permissividade ela é real, né? Mas eu vejo muito assim, parece que ou a gente cai no autoritarismo ou na permissividade, né? E ser esse pai, essa mãe que valida os sentimentos e ao mesmo tempo impõe limites,
é algo que precisa de um adulto bem resolvido, como vocês falaram, né? Porque, fala sério, eu falo por mim, eu tenho um bebê, eu estudo sobre desenvolvimento infantil, porque eu entendo que como mãe, eu preciso estudar para ser mãe, assim como eu preciso estudar para me casar, eu preciso estudar para gerir bem o meu dinheiro, a gente precisa se desenvolver. E mesmo assim, muitas vezes me vejo sendo autoritária, me vejo sendo permissiva, porque no cansaço é muito mais fácil você ser permissiva. Ai, deixa, faz o que você quer, né? E eu nunca me esqueço de uma fala de uma professora minha da faculdade, psicanalista, que ela sempre falava, gente, falta de limite é igual a falta de amor. Falta de limite é igual a falta de amor. Porque para você colocar limite nessa criança, você precisa ter conexão com ela, você precisa ter relacionamento com ela, você precisa ter energia mental, muita paciência, né? Atenção, empatia, para você conseguir dar esses limites e organizar essa criança que ainda não tem o cérebro maduro o suficiente para conseguir se organizar sozinha, emocionalmente, né? Meninas, então pra gente ir caminhando pro final do nosso bate-papo aqui, eu queria que vocês falassem um pouco para quem tá em casa, pais, tios, primos, como promover saúde mental para crianças e adolescentes, em termos bem práticos, bem esmiuçados assim, para que eles possam olhar para a realidade deles hoje e perceber, cara, eu preciso arrumar isso aqui tá legal, vou continuar. Primeira coisa que eu diria é que a família, o casal principalmente, tem que estar entendendo que o filho ele não tem capacidade para compreender brigas do casal ou conflitos que podem acontecer. Então, todos os conflitos e dificuldades que vocês tiverem como casal têm que ser resolvidos longe do filho. Ele não tem capacidade para entender o que é uma briga normal ou o que meus pais vão se separar amanhã. E aí tu gera, tu entende que tu faz um ambiente da casa que é inseguro para ele. Uhum. E aí isso aumenta o risco de ansiedade e depressão. Então, todas as coisas que você tiver que resolver, resolva longe da criança. A criança não tem que saber. E mesmo os teus sentimentos, assim, é muito ruim tu ter essa inconstância com o filho. Um dia tu tá bem, tu escuta. Outro dia tu tá irritada, tu dá uma patada. Essa inconstância das nossas atitudes com o filho também gera nele essa insegurança. Então eu diria assim, primeira coisa, o ambiente da casa tem que ser um ambiente pacífico, de escuta, de apoio, que ele sinta que ele pode contar com você. Que é a questão da rotina, né, é importante para a criança, então ela saber ali que não, hoje tá tranquila, mas amanhã eu não sei o que vai acontecer, né, e essas inseguranças em relação a conflitos familiares é bem comum. O que eu vejo às vezes é incluir a criança também nos problemas familiares e a criança participar, ouvir, tem alguma questão ali familiar, alguma decisão para tomar, algo assim, e nem tudo a criança precisa participar, né? Ela precisa estar sabendo o que está acontecendo, porque ela não vai tomar decisão nenhuma, né? Mas isso vai trazer, assim, uma insegurança, uma preocupação excessiva, porque ela, assim, para ela não tem a noção da dimensão das coisas, né? Então isso é importante, esse ambiente mais saudável, tempo de qualidade entre a família, né? Até porque daí eu sei o que os meus pais gostam, nem sei o que a criança gosta, pode ser um jogo, pode ser sair, fazer um piquenique, buscar outras atividades, né, que não precisa ser um dia inteiro, às vezes a gente sabe que tem a rotina, pode ser fazer uma refeição junto, sem o celular, né, cada um com o seu celular, mas fazer uma refeição, perguntar como foi o dia, né, isso vai aproximando, vai trazendo também os laços ali familiares, saber como foi na escola, quem que é o amiguinho, o que tá aprendendo na escola, né,
Ter um interesse genuíno Sim, pela sim, vida da criança. Sim, Eu ouço muito, Rosalia, os pais falarem na fase da adolescência: ai, meu filho não conversa comigo, não me conta o que tá acontecendo na escola, não me conta de quem tá gostando na escola. E aí a gente vai perceber na infância, quando essa criança tinha só os 7 anos de idade, estava entrando na escola, tudo que a criança vinha trazer para a mãe, vinha trazer para o pai, era pequeno demais para ele, era pequeno demais para ela e era completamente desvalidado. E aí quando chega os assuntos, a fase dos assuntos que eles julgam importante, eles querem ter conexão que eles não fizeram, não construíram, gente. Ou às vezes vão ser rígidos demais, né? Como a Silvia falou ali da resposta. Eu não sei se eu chegar pra minha mãe e falar, achei um menino, tô gostando do menino. E aí a mãe às vezes não sabe como lidar com isso. E aí, será que ela vai brigar comigo por eu falar isso? Eu não sei, tenho receio da reação da minha mãe ou dos meus pais, e aí eu não falo, justamente porque já vem dessa construção desse ambiente mais instável, ou essa insegurança de como vai reagir, né? E aí eu prefiro não falar, vou falar com os meus amigos, vou falar. E a rede de apoio é muito importante também, né? Porque às vezes tem um tio, uma tia, um primo, mas, né, que consegue conversar. A rede de apoio, ter uma rede de apoio é extremamente importante para todos, não só para criança e para adolescente, né? Mas ter uma rede de apoio. O que é a rede de apoio, né? A rede de apoio são pessoas que te auxiliam, né? Te dão esse recurso quando tu quer buscar, conversar. A gente tem aqui em Joinville, principalmente, muita gente que vem de fora, né? E aí eu atendi alguns casos já de que tu tá aqui sozinho e aí tu passa por algumas situações, porque é difícil, isso é muito comum, né? Essa migração é muito difícil e aí tu tá num lugar diferente, sem recurso, com umas dificuldades, e aí com quem tu vai contar? Então, de construir essa rede de apoio, e a igreja acaba sendo também, né, uma construção dessa rede de apoio, é extremamente importante para a saúde mental de todas as pessoas. Isso é bem importante, a gente buscar construir isso e fortalecer os laços, né, não só familiares, mas gerais, assim, é extremamente importante. Eu acho importante essa rede de apoio também, porque às vezes o pai não tá tão bem, ou a mãe não tá tão bem num período que pode acontecer, né, até um caso de depressão, ansiedade no pai e na mãe. E aí ela vai ter a avó, a tia, o primo, a igreja, os amigos, a família do amigo. O que acontece hoje, que eu acho que é um fator de risco, é que as famílias estão cada vez menores e mais distantes. Sim. Né? Então acaba que a rede de apoio muitas vezes é só o pai e a mãe. Aí os dois brigam, o que sobra? Né? Pra quem que eu corro? Pra quem que eu vou, com quem que eu vou contar? Sim. Então a família, gente, a criança, ela tem que ser criada numa aldeia. Né? Tem que ter quanto mais pessoas a gente tem na vida, já tem estudos falando sobre isso, mais sensação de felicidade a gente tem. Sim. Então, ter conexão com várias pessoas é o melhor fator de proteção. A felicidade está relacionado muito mais a pessoas, a relacionamento. Nós somos sociais, né? Somos seres sociais. Assim, a gente só sobreviveu na história por causa que a gente se conectou em sociedade. Exato. Senão a gente estaria lá no tempo das cavernas. E Rosalia, você falou que a nossa cidade é uma cidade que tem muita gente que vem pra cá, né? Eu sou assim uma, né? Vocês duas, né? Sim. As duas vindas do Rio Grande do Sul. E ambas não têm familiares aqui na cidade, né? Acabei até de falar para os nossos meninos que estão gravando aqui com a gente que faltou um chimarrão aqui pra gente estar tomando juntas. Não que eu seja gaúcha, mas queria muito ser, eu acho muito massa ser gaúcha. Adoro chimarrão também. Na verdade, tenho muitos amigos gaúchos e minha mãe e meus tios moraram muito tempo pra lá. Mas voltando ao assunto da aldeia, da família, a igreja. Por que nós temos uma placa aqui falando nós somos família? Porque essa rede de apoio, ela não precisa também só ser de laços sanguíneos. Né? E a igreja, os grupos pequenos que são formados aqui dentro são um amparo essencial. Por isso que nós sempre batemos nessa tecla que nós somos uma família, porque
aqui em Joinville nós podemos ser a família de muitas pessoas, né? E para a criança, para o adolescente vir para cá, por exemplo, agora à tarde, às 17 horas, acontece o nosso encontro de adolescentes aqui na igreja, né? Aonde eles têm esse convívio social entre amigos, onde vão conversar sobre a palavra de Deus e vão ser família também, né? Com os membros aqui da casa, com os membros aqui da igreja. E, gente, eu sei que a gente tem falado, né, durante toda a nossa conversa, pai, mãe, se responsabilize, se responsabilize, se responsabilize. Mas eu sou mãe e eu não quero que a gente coloque vocês aqui numa posição de culpados, né? Não, mas eu quero que você encha de amor, encha de carinho cada uma das nossas palavras, porque nós estamos aqui falando para vocês para trazer informações, para trazer um conteúdo que as auxilie, que as ajude e também para dizer que nós estamos aqui, né? Nós estamos à disposição. Isso sobre os relacionamentos serem uma base extremamente importante, são tanto para os adolescentes, para as crianças, quanto para os pais. É um extremo fator de proteção, né? Contra, assim, que protege do adoecimento, né? Ou de piorar, assim, algum nível de adoecimento que a pessoa já esteja. Isso auxilia muito, assim, é extremamente importante. É um trabalho em equipe. Né? É um trabalho em equipe. O tratamento em saúde mental é com o paciente, seja criança, adolescente, adulto, é o profissional de saúde, o psicólogo, o psiquiatra, é a família, daí não só pai e mãe, mas a família, a rede de apoio ali, é extremamente importante. Porque a gente vê ali no consultório, né? Mas quem vai ficar mais tempo com esse paciente, com essa criança, com esse adolescente, é a família, é a rede de apoio. Então, é um trabalho em equipe para que se tenha sucesso no tratamento, né? Não é a gente com a criança, é um trabalho em equipe, todo mundo trabalhando dentro das suas funções ali, das suas áreas de importância nesse tratamento. E a gente entende isso, né? Como tu falou, não é colocar uma culpa nos pais, porque a gente entende que eles fazem o melhor que eles podem, não é que é intencional, né? Sim. Mas é natural, né? Infelizmente, bom se não fosse, mas faz parte, né? A gente viveu, os filhos vão viver. Mas ter esse trabalho em equipe é extremamente importante, a rede de apoio ali faz parte também da equipe do tratamento. E eu acho assim também bem importante falar que às vezes procurar ajuda, gente, até às vezes eu atendo pai e mãe, que eu nem atendo a criança, mas às vezes só tô orientando o pai e mãe de como fazer isso, gente, já gera uma melhora na criança que ela não precisa ir para tratamento. Então assim, são coisas tão básica, tão simples, só que a gente não nasce sabendo isso. Eu sei porque eu estudei isso, né? A gente aqui, né, lida com saúde mental, mas às vezes assim, sair com o filho sozinha, o pai participar um pouco mais da vida da filha, sabe? Ter esse espaço que às vezes é tão simples, é um final de semana, é uma tarde, um café, que faz toda a diferença. Eu atendi uma família que a menina estava com bastante sintoma de ansiedade na escola, porque ela com 7 anos ia para a escola e se desorganizava nos cadernos e ela tinha uma crise de choro. E aí tu via o sofrimento da menina, né, as professoras falando, e só com orientação parental a menina melhorou. Aí as professoras perguntaram, tá, mas o que aconteceu? Nada, gente, ela não foi para tratamento. Os pais receberam orientação do tipo perguntar, filha, olha só, se tu se desorganizar, a prof está ali para te ajudar. Então, calma, a prof vai vir, vai te ajudar, só tu levantar a mão, tu ensinar a criança a pedir ajuda. Então são coisas assim tão pequenas, gente, mas fazem toda a diferença. Sim. Então, às vezes não é nem um tratamento psicoterápico, é uma orientação parental, uma coisa de 1, 2 consultas e se resolve, sabe? Sim. Tu tá disposto a receber orientação e tá disposto a dar limite com amor pro teu filho. Reconhecer, né? Não sei o que fazer agora, né? E aí? E tá tudo bem. Sim. Porque a gente não nasce sabendo. Exato. Né? Tá tudo bem, não é um pai ruim, uma mãe ruim por causa disso. Exatamente. Né? Justamente o contrário, o fato de você procurar ajuda mostra assim, a tua preocupação e teu cuidado com o teu filho, né? De falar, tá, tudo bem, agora eu não sei o que fazer.
Vamos ver, vamos descobrir junto, então, né? Eu tenho uma premissa que eu carrego comigo, que eu tenho medo de quem tem certeza de tudo. Eu tenho todos os pés atrás com quem tem certeza de tudo, com quem sabe tudo. Porque ao passo que a gente reconhece a nossa ignorância, que a gente não sabe de tudo, a gente se coloca como aprendiz, né? E quando a gente assume essa posição de aprendiz, todo mundo ganha. Nós ganhamos, a nossa família ganha, os nossos filhos ganham, né? Meninas, pra gente finalizar, então, quais são as falas das crianças, dos adolescentes que não podem ser negligenciadas, que precisam de uma intervenção imediata? Quais que vocês... Então, gente, toda criança ou adolescente que falar em morte, olha, não é necessariamente essa palavra, mas não tenho mais vontade de fazer nada, queria sumir, queria dormir, mas não acordar mais, tenho vontade de morrer, que às vezes a criança mesmo pode falar. Isso nunca deve ser banalizado ou achar que não é um problema. Não, gente. E a gente só começa a pensar em morte quando alguma coisa não tá nada bem. O nosso instinto humano é nos defender para sobreviver. Então, se a gente tá pensando em morrer, mais de 90% dos casos tu tem uma doença mental ou que não tá tratada ou que tá tratada inadequadamente. Então, qualquer dessas frases leva para atendimento imediato. Não espera, tá? Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, né, da infância e adolescência. Mas isso não deve ser, isso é fase, isso é um probleminha. Pra chamar atenção, muitas vezes. Sim. Não, acho que são essas as frases mesmo, assim, que são as que a gente costuma ouvir, né? E que é tido às vezes como, eu acho que é mais até de, chamar atenção, ou que não é nem chamar atenção, às vezes é ignorado mesmo, assim. E aí a gente vai ver criança, adolescente já falava há algum tempo sobre isso, mas não foi escutado. Foi ouvido, mas não foi escutado, né? Então é importante, porque ninguém fala assim à toa, porque deu vontade de falar e aí vou falar, né? Tem um sofrimento ali, de alguma forma, que às vezes nem a pessoa sabe, né? Criança, adolescente, nem sabe que é um sofrimento aquilo ali, mas é o que vem ali de pensamento por recurso de que eu não vejo mais solução no problema. A gente sempre fala, né, que quando se fala de morte não é o desejo de morrer, mas é o desejo de acabar com a dor e não com a vida, né? Que precisa de ajuda profissional, espiritual, tem familiar, recursos, né? De todas as áreas. Minhas queridas, muito obrigada. Foi uma honra conversar com vocês. Obrigada por terem aceito o convite. É uma honra poder fazer isso com pessoas que são da nossa casa, que são da nossa família. As nossas duas gaúchas que estão em Joinville e que nós somos família para vocês aqui também. A gente é muito feliz com isso. Muito obrigada. Você que nos assistiu até agora, meus parabéns. Isso já significa que você está aí, acima da média, preocupado, interessado em ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma tia melhor, um tio melhor, um primo melhor, um amigo melhor. E nós queremos que você leve esse conteúdo para o seu coração e ajude, seja atento a todas as crianças e adolescentes que estão à sua volta e conte conosco. Nós somos uma família e nós estamos aqui para dar todo o apoio possível e nós agradecemos e, por favor, compartilhe este conteúdo com a sua família, com os seus amigos. Eu tenho certeza que tudo que foi conversado aqui de uma maneira tão simples e tão prática vai abençoar a vida de muitos pais. Talvez seja exatamente isso que um pai e uma mãe precisa ouvir agora para tomar um posicionamento e mudar o destino de uma criança, de um filho, de uma filha. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.